Olá, pessoal do Segurança e Defesa TV. Hoje estou com o Caio, advogado, policial militar, agora veterano, é isso? Veterano, né? Na reserva. Agora advogando para os policiais advogando também. para os policiais, né? Tem sido uma experiência muito gratificante. E hoje a gente vai conversar com o Caio sobre o empreendedorismo do policial, né? O policial quer trabalhar, o policial que se aposentou ou mesmo o policial da ativa. Esse é um grande desafio. O que pode ou não pode fazer um policial, um bombeiro militar, quem nos assiste o Brasil inteiro. O Brasil inteiro. Então, até que ponto, né, um policial, um militar estadual, ele pode empreender, Caio? Olha, o policial militar ele tem severas restrições contra o empreendedorismo quando na ativa, porque a nossa profissão, né, eu agora na reserva, mas a profissão policial militar exige dedicação integral e até muito pouco tempo exclusiva. As exceções eram muito pontuais. Houve uma mudança constitucional em 2019, com a emenda constitucional 101, que acresceu um parágrafo ao artigo 42, que altera o 37, uma questão legislativa mais complexa, mas basicamente permitiu que os militares estaduais, isso não se aplica aos militares federais, acumulassem o cargo de militar com um cargo de professor ou com um cargo técnico e científico, ou 2 cargos de saúde. Os militares de saúde já tinham essa prevalência, os militares federais de saúde têm, e os militares estaduais passaram a ter essa possibilidade de acúmulo, inclusive de cargos públicos, de um cargo de militar e um de professor. Prevalência do militar. Com prevalência do militar. Com prevalência do cargo militar. Isso foi até uma emenda do Senado. O projeto original, a emenda constitucional original não previa. O Senado incluiu essa questão com prevalência do cargo militar para garantir essa questão. Isso limita um pouco também para o militar da ativa, que tem dedicação exclusiva. É muito difícil que ele tenha um segundo cargo público. O que manda o militar estadual, né? A gente está falando para policiais e bombeiros do Brasil inteiro. O que manda, eu ouvi falar, eu queria só confirmar com o senhor, né, doutor Caio, vamos chamar assim como advogado, se o edital é que cria a regra ou se a regra é constitucional. Porque quando eu presto o concurso e está lá, dedicação exclusiva, eu tenho que seguir o edital ou devo seguir a Constituição? Veja, o edital ele prevê a dedicação exclusiva, mas a Constituição ela excepcionou. Então, ela abriu para todos os bombeiros e policiais militares, para todos os militares dos estados, policiais e bombeiros militares estaduais. Essa regra foi excepcionada. Então, a dedicação exclusiva está excepcionada por essa concomitância de um cargo de professor e um cargo técnico ou científico. O senhor está falando que o nosso policial aqui que mora em São Paulo, aqui no Rio de Janeiro, aqui em Minas Gerais, Pernambuco, na Bahia, se ele quiser ser professor da rede municipal, não há problema nenhum. Exatamente. O que fica difícil conciliar, exatamente por haver a prevalência do serviço militar, vai ser ele prestar um concurso que normalmente vai ter uma questão horária difícil dele encaixar. Mas hoje, doutor, em relação até ao que a gente chama de home office, empregos públicos via internet, é uma opção. É uma opção e veja, pode haver um cargo, como você mesmo disse, na rede pública municipal, pedagogo e que ele tenha uma carga horária menor, o que ele não vai poder prestar um outro concurso com carga horária de 40 horas semanais, porque ele tem a carga horária militar. Então ele não vai conseguir pela carga horária devido à prevalência militar. O segundo concurso teria que ser, mas essa exceção constitucional abriu uma possibilidade muito grande para os da reserva, porque mesmo na reserva ele não poderia ter um segundo emprego público. Ele não poderia. Não poderia. Se ele prestasse, por exemplo, nós temos um colega que hoje é professor da USP. Prestar o concurso não pode, ele poderia estar comissionado. Isso, mas ele não poderia prestar o concurso e receber até um segundo salário público, ele teria que optar por um ou outro. Certo. Mas hoje nós temos um colega que ele é policial militar da reserva, passou no concurso para professor universitário, numa universidade pública estadual, nas federais também, temos aí alguns em universidades federais, ele recebe os 2 salários públicos, porque é essa exceção constitucional que permite o acúmulo de 2 cargos públicos, sendo um de policial militar e o outro de professor. Eu queria entrar num tema mais polêmico que não interessa aqui aos nossos militares estaduais, é se o militar pode ou não abrir uma empresa, hoje na ativa. Ele pode, desde que ele seja um sócio investidor, não é? As exceções legais falam que ele não pode tomar parte na administração. Isso para todos os militares? Todos os militares,
bombeiros Policial. estaduais e inclusive federais. As legislações, claro, não é? Nós vamos entrar talvez aí falar das punições, os regulamentos disciplinares são estaduais, as legislações são estaduais, mas nós temos a legislação federal, o próprio Código Civil, ele fala da figura de quem é o empresário, nós temos legislação federal que É meio proíbe. arcaico isso, né, doutor? Mas veja, o próprio Estatuto das Polícias Militares, que está em fase de aprovação no Congresso, por projeto... Esse é tema para outro vídeo. Para outro vídeo, Outro vídeo. não é? Mas só para falar, ele mantém essa regra de que o policial militar só pode ser empresário se ele for investidor, se ele não tomar parte Se ele bancar na com a administração. Não precisa ser só dinheiro, porque por vezes uma sociedade, ela prevê capital intelectual, mas ele não Certo. pode tomar parte na administração O que é isso? e Explica isso exercício. para o nosso policial, para o nosso bombeiro que está nos assistindo. Eu posso, então, eu posso abrir uma empresa, eu, policial, posso abrir uma empresa, Posso. mas o que é não administrar, mas posso intelectualmente gerir internamente, é isso? Isso, então vamos dar um exemplo aqui, vamos tentar trazer isso para o nosso dia a dia. Eu não posso tomar parte nos atos de administração da empresa, eu não posso contratar, demitir, comprar, vender, lidar com os clientes. Não é? E não posso administrar internamente. Mas se a empresa depende, eu posso tomar decisões com os meus sócios. Então, Certo. de qual caminho eles vão seguir, de quais produtos serão ofertados. Um policial, um bombeiro, que abra uma empresa como investidor e tem lá o seu sócio, ele pode participar de licitação pública? A empresa pode. Ele vai Sim, ser a sócio empresa, da sim, a empresa. empresa, sim. Isso. Só que ele não pode tomar nenhum ato nessa licitação. Não pode assinar Não pode assinar, contrato. não pode mandar um e-mail, não pode participar da reunião. Essa é a questão. Ele não pode tomar atos de administração. E se a administração pública, a polícia militar, o bombeiro militar, ou alguém inabilitar essa empresa por ter no quadro societário um policial? Um policial. Aí, Comete ato isso, ilícito? comete ato ilícito. Aí abuso de autoridade. Eu não chegaria tanto, mas não é você teria uma impugnação. O abuso do outro que tem- do do outro. administrador que impugnou. Você teria aí os recursos administrativos, até Claro. judiciais, para seguir a empresa na licitação. Mas a questão é essa. O policial militar, o bombeiro militar na empresa, ele simplesmente ele investe e recebe o fruto do investimento. Certo. Ele não pode trabalhar. Eu entendi. E isso já avançando nesse tema, então impediu, não é, o microempreendedor individual, a empresa, né, o MEI, o microempreendedor. Esse é um ponto que eu queria perguntar, que eu estou olhando aqui as perguntas no WhatsApp. Se um policial militar, se um bombeiro militar, por exemplo, um bombeiro que geralmente trabalha com projetos e obras, né, ele faz engenharia, acaba tendo uma empresa aberta como investidor, ele poderia ser um profissional autônomo? E o que ele pode ser? Desde a emenda constitucional 101 de 2019. Antes ele não podia, sob hipótese Ele nenhuma. pode ser autônomo? Ele pode ser autônomo nesse sentido de Sem profissional... abrir empresa? Sem abrir ou até como profissional liberal, porque é o cargo técnico. Aí nós Mas voltamos... aí ele precisa ser formado e ter uma profissão que seja regulamentada, é isso? Veja, essa questão, a lei fala, né, do cargo técnico-científico. E aí nós temos uma construção jurisprudencial do que é o cargo técnico-científico. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou nesse sentido, dizendo que o cargo técnico-científico não é obrigatoriamente aquele que tenha curso superior. Ah, legal. Não precisa ter curso superior, mas que exige um conhecimento específico para o desempenho da atividade. Então ele... Pode ser marceneiro? O marceneiro... Marceneiro, você vai comprar os uma móveis habilidade- aqui. Gente, você vai comprar os móveis em alguns shoppings aqui. É absurdo, né, Pois é, doutor? e exige uma habilidade E específica. conhecimento de técnica. madeira, Isso. muitos cursos. Né? Mas desde que ele fosse habilitado, não é, existem alguns cursos de marcenaria, Sim, sim. não é, o SESC, o SENAC, eles têm curso de marcenaria, ele é um profissional habilitado, ele é um técnico em marcenaria, e veja, como eu disse, isso é uma construção jurisprudencial, então nós tivemos alguns questionamentos na justiça sobre o cargo técnico, não houve que eu conheça, sobre marcenaria, então nós vamos... Não, mas eu acho legal a gente falar isso, é que a gente entra numa zona nebulosa. A gente não pode pensar somente como soldado ou pensar somente como oficial. Isso. A oportunidade são para todos os militares. Não, né? todos os militares. Aí o oficial já fez 3, 4 faculdades, aí é mais fácil a vida. Mas a vida do nosso Isso. praça. Mas veja... Está se aposentando ou quer fazer alguma coisa? O curso técnico, que é aquele complementar ao segundo grau, não é? Ao Tá. ensino, ele é um profissional técnico.
Então, não só, por exemplo, um técnico de segurança do trabalho, não é? Um técnico em edificações. Então, os técnicos ou tecnólogos... Ele poderia. Podem exercer... Constitucionalmente. E sem nenhuma perseguição da polícia ou do bombeiro. Nenhuma, porque ele entra nessa permissão constitucional Legal. De cargo técnico ou científico. Doutor, eu vou perguntar aqui, é porque as perguntas... tem muita faculdade EAD de segurança privada. E as oportunidades para trabalhar em hotéis chiques, shoppings e outros estabelecimentos comerciais. Como eu faço uma faculdade de segurança privada, o policial poderia estar trabalhando de forma autônoma nesses lugares. E aí é que tá, aqui que é um policial autônomo trabalhando nesse lugar. Ele é policial do Estado, mas ele fez a faculdade. Mas é isso que eu queria colocar. Se ele exercer uma carga horária remunerada, com presença, não. Ele vai ter que exercer o cargo técnico e científico como um profissional liberal. Então ele pode fazer uma análise de segurança, ele pode supervisor, uma relação supervisor, eu acho que supervisor de vários locais. Porque veja, qual é o grande problema? Ele exercer uma segunda atividade profissional, porque a atividade técnica ou científica, ela detém essa questão do conhecimento. Então quando ele faz uma análise de segurança, quando ele emite relatórios, pareceres, ele vai fazer uma análise de vulnerabilidades, quando ele faz projetos de segurança para um hotel, para empresas, ele está fazendo uma atividade técnica, consultoria cumulativa com a atividade policial militar, com permissão constitucional. Mas tudo isso, como é muito novo, é de 2019 para cá, ainda é muito questionado, há diversos entendimentos. Nós temos alguns posicionamentos doutrinários de pessoas importantes se manifestando a favor, mas ainda temos corporações estaduais. São tradicionais e tem todo um paradigma e um enfrentamento. Exatamente, que tem um entendimento diverso. Porque como a lei fala no cargo técnico ou científico, isso abre margem à interpretação. O direito é uma ciência interpretativa humana e nós não temos ainda uma posição definida. Por exemplo, olha, o técnico de segurança. Estamos aqui andando num terreno nebuloso, mas quando a gente conseguir a gente se aproxima da legalidade quando nós conseguimos demonstrar que é uma atividade técnica, científica, prestada sem que haja prejuízo para a prevalência da atividade militar. Sensacional essa entrevista, você está nos assistindo, eu estou com o Dr. Caio aqui, advogado, defende as causas militares, as causas dos nossos policiais, nossos bombeiros, e está chegando agora, está gostando dessa entrevista, desce aí, deixa o like, e faça a pergunta aí na descrição do vídeo, o contato do Dr. Caio. Vamos na prática. Vamos. Aqui em São Paulo, eu estou em São Paulo, nós estamos em São Paulo. A Polícia Militar que contém policiais e bombeiros é um efetivo de quase 85 mil pessoas policiais. E muitos precisam de um emprego, não querem trabalhar como segurança, fazer o famoso bravo, bico, nem querem fazer DG em delegado, que também é se expor demais usando farda, armamento. Ele pode ser Uber? Exatamente aí que tá, né? Ele não pode ser Uber. Não pode ser Uber? Não pode ser Uber, não pode ser motorista. Mesmo sendo motorista profissional? Não, mesmo sendo, porque veja, o Uber não exige um motorista profissional, não é? Não é uma exigência técnica. Tá. É uma habilidade geral, que é a mesma habilidade que se exige para conduzir todo e qualquer veículo. Ele não tem uma habilitação técnica. Uber é qualquer motorista de aplicativo. De aplicativo, né? Não é? E isso a gente vai estender exatamente isso. Nem de moto lá o pessoal do Nordeste. Aqui em São Paulo não, mototáxi. Também nós temos alguns aplicativos de transporte de carga. Não pode. Não pode. Mesmo se for carga de produtos perigosos que exigem um conhecimento técnico. Isso, mas aí ele vai entrar nessa questão. Que um bombeiro poderia estar fazendo. Isso, mas ele vai entrar na questão do acúmulo de função, que aí ela não é uma função especificamente técnica científica. Ela exige habilidades próprias. Porque se a gente entrar numa questão de profissões que exigem habilidades próprias, nós temos um leque muito grande. Eu tenho uma pergunta aqui, por favor. Falando do transporte, ele pode ser motorista de caminhão? Também não, não é? Porque o motorista de caminhão, ele exige a inscrição na Agência Nacional de Transportes Terrestres, na NTT, com habilitação, e isso vai causar para ele um prejuízo. E voltando até só um pouquinho no Uber, há casos de punições em alguns estados e houve casos de demissão de policial militar. Mas é reforçar demais, hein? Mas, se não me engano, no estado de Pernambuco, um sargento foi demitido por ter sido motorista de Uber por 6 anos e houve outros casos aí pelo Brasil de demissão. Aqui em São Paulo nós não temos conhecimento de demissão. Mas a aplicação de uma penalidade administrativa. Mas já houve demissão, que a gente também considera assim, extremamente exagerado. Muito não é? exagerado. Muito, não é? Você punir... Hoje eu vou falar muito exagerado.
Punir um policial militar que não causou prejuízo ao serviço, porque no horário de folga é sustento da sua família. Eu sempre aprendi que tem dois bens jurídicos, né? Eu vou proteger minha família, levando alimento em casa, em detrimento à norma. Eu cometi uma falha aqui administrativa, que seja punido. Isso. É isso, mas não a demissão, porque aí... Mas como nós falamos para o Brasil inteiro, acho muito importante. A posição que nós temos visto na Polícia de São Paulo tem sido uma posição de não punição, até vamos dizer assim, é muito complicado falar isso, não vou dizer que existe uma aceitação, mas existe uma política de, olha, se eu não me trouxe problema, eu não vou atrás. Se isso não chegar ao conhecimento do comando, ninguém vai pesquisar, ir atrás e punir. Mais ou menos. Eu vou falar do P2, eu vou falar. Mas a questão é isso. Mas agora, como nós vimos, a gente tem contato com policiais no Brasil inteiro, há casos de demissão. Gente, se tiver qualquer dúvida, o telefone do Dr. Caio está aqui embaixo na descrição, conversa com ele sobre o seu caso específico, a gente está aqui trazendo... Sim, casos gerais, né? Falando de termo em geral. Mas em geral, o que nós diríamos para um policial militar que quer exercer uma segunda atividade? Procure se especializar. A atividade de professor, ele pode exercer. Mas não necessariamente nível superior. Não, veja bem. Professor é uma atividade que eu posso dar aula de música. Eu toco violão. Posso dar aula de música. Capoeira, artes marciais, exatamente. Legal. Não, e até mais, eu posso dar aula de culinária, eu posso dar aula de artesanato. É sobre isso que eu quero perguntar, que tem aqui um WhatsApp que a gente fez essa pauta, o pessoal coloca aqui as perguntas. Se o policial, agora eu juntei algumas perguntas, se ele pode trabalhar em feira, pode trabalhar em eventos, vender lanches por causa dos food trucks, que nós temos bastante. E até onde é permitido isso? Veja bem, a atividade de venda, de comércio, ela é proibida. O comércio de balcão ou... O comércio em geral. Porque o Código Civil entende que a atividade empresária é aquela sob a qual, né, é aquela em que a pessoa exerce atividade, né, comercial ou empresarial na produção ou venda de produtos e serviços. Então, isso limita a atividade policial militar. Quando eu disse assim, agora ele pode ter uma atividade de professor. Então ele pode dar aula de culinária, ele pode dar aula de artesanato e ele pode produzir os produtos dele, mas ele não pode exercer o comércio. Aí entra uma sociedade, olha, eu faço aqui um artesanato. Quem vai à feira, quem vende é minha sócia, meu sócio, é meu filho, é minha esposa, é minha mãe. Eu não posso exercer atividade comercial. Então, eu queria fazer na sequência uma pergunta também que está relacionada à nossa contemporaneidade, né? É sobre o policial, o bombeiro, o militar estadual ser empreendedor digital. É a mesma coisa. A gente vai cair para o mundo digital no direito, embora exista aí um campo do digital law e alguns profissionais muito capacitados, especializados nessa área, mas em geral o direito digital é a regra da vida, não é, no mundo material, só que ela é transportada para o mundo digital. Então eu sou um empreendedor digital, eu dou curso, eu dou palestra. Pode ser. Pode. Eu dou consultoria técnica. Pode ser. Agora, vender produto ou serviço em qualquer mídia digital, não posso. Eu não posso exercer atividade empresária, o policial militar, bombeiro militar, não pode exercer atividade empresarial que dentro do Brasil, e veja, né, essa definição de empresário, é tão empresária, não é? A dona da Magalu, quanto aquele que tem um carrinho de cachorro-quente. Nós estamos aqui no YouTube, muitos policiais, bombeiros, militares gostariam de ter um canal monetizado. Até onde eu posso ir nessa monetização, uma vez que eu poderia estar vendendo curso, eu posso falar que eu sou militar, eu posso usar imagens, eu sei que tem cada regulamento, cada regulamento, mas até onde estão os limites gerais? De maneira geral, a primeira coisa, eu não posso atrelar o meu serviço, minha atividade policial militar com a atividade paralela que eu desenvolvo. Isso até é legal, a gente não passou por isso, mas eu sou engenheiro, sou técnico de segurança do trabalho e sou bombeiro. Eu não devo vincular. Agora, cara, o meu currículo, ele tá na internet, eu tenho uma página pessoal, eu tenho o LinkedIn, tá lá que eu sou bombeiro, que eu sou policial e engenheiro civil, técnico em edificações, técnico em segurança. Isso não há problema nenhum, mas eu não posso vincular a minha imagem. A imagem profissional ao seu canal, ao meu canal no YouTube, isso. Instagram. Então eu não devo ter uma foto fardada, não há impedimento nenhum saber que eu sou um policial militar, mas a questão é, eu vou pôr foto fardada, captação de clientela através dessa questão. Não é? Tá. Então, porque são atividades paralelas, é uma segunda atividade. Isso é importante. Agora, e esse canal monetizado não há problema nenhum se o canal for legal. Meu canal vende produto ou serviço,
Não. Meu canal é um canal de aula, um canal de atividade cultural. Se o YouTube quiser me monetizar... Problema nenhum. Problema nenhum. Da mesma forma como a gente estava falando, eu posso dar aula de inglês, eu posso dar aula de violão, posso dar aula de culinária, posso dar aula, claro, eu tenho um doutorado, vou dar aula, né, de alguma coisa. Eu vou dar aula e vou ser remunerado. Ser remunerado, eu sou um profissional técnico, científico, eu vou ser remunerado pelo laudo, pelo meu estudo, pelo meu parecer, pela minha consultoria. Problema nenhum. E o YouTube também é mais uma forma de remunerar. O que não pode é isso, eu não posso vender, não posso desenvolver atividade empresarial. Eu imagino assim um policial, um bombeiro militar que tem uma habilidade, alguma habilidade sobre alguma arte. Eu faço escultura, eu faço quadro, alguma arte. E eu coloco isso no meu Instagram, coloco isso no meu YouTube, eu falo. Eu tenho uma loja digital para vender os bottoms, né? Da rota, né? Sim, as canecas, sim. Né? A gente tá falando rota porque eu tô aqui em São Paulo. Agora, se você estiver assistindo em outro estado e falar qual que é o... Né? Qual que é a sua... o pessoal tem muita rota nos outros estados, tem muitas unidades. Depois você manda para falar qual que é. A gente tá falando de rota só porque tá em São Paulo. Eu faço isso de forma manual, de forma artesanal. O pessoal compra no quartel a caneca, a camiseta. Eu posso colocar isso para vender na internet? Aí é que tá. Eu posso ser um artista, mas eu não posso vender a minha arte. Mas é digital, doutor. Mas é uma venda, é uma empreendedora. Quem é que vende? Aí é que tá, não é? O que a gente tem que ter, olha, eu tenho um canal, você falou bem, eu sou escultor, faço esculturas. E tem o meu canal, a pessoa entra lá e compra. Eu não posso fazer essa venda direta, é uma atividade empresarial. Tá. Então eu tenho que deixar isso na mão. E os artistas em geral fazem muito isso, porque eles não têm muito essa visão comercial, porque eles têm uma cabeça da arte. Interrompendo o senhor, mas, claro. Mas assim, sites como Hotmart, HairSpark, esses canais de venda, Mercado Livre, eBay, Amazon, não é a pessoa que está comercializando, é a terceirização. Mas veja, ele é um portal. Na realidade, certo. Você para se inscrever no Mercado Livre, no Amazon, nesses canais, no Hotmart, ou você se inscreve como pessoa física e põe um CPF, e aí o militar não pode, ou uma empresa. A empresa pode, e o militar pode ser sócio dessa empresa. Legal. Desde que ele não seja o sócio administrador. Então eu sou, voltando para a escultura, nós dois vamos fazer uma sociedade. Eu sou escultor. Vamos vender camisetas da rota. Não é? Eu vou lá e fico fazendo a estamparia, faço a arte. Isso pode? Posso. Tá. Você vende a camiseta. Quem atende o cliente, quem faz os contatos com o portal, quem faz... Eu não sou militar, então eu posso. Isso. Agora, o militar não pode exercer atividades de comércio. Não pode passar um e-mail. Isso, não pode. Nós tivemos... Porque veja bem, não é? Vamos falar de casos reais. Alguns colegas policiais militares têm a empresa está no nome da esposa, ele é o sócio investidor, só que aí ele atende... Nem precisa estar no nome da empresa, mas está no nome dele. Né? O pessoal fala, coloca o nome da minha empresa, não é esse o ponto. Não, mas eu queria dizer onde isso furou, né? Ele coloca o nome da esposa, só ela, às vezes ele como sócio, ela administradora, só que aí vem uma denúncia, gera um problema, abre-se uma investigação, quebra de sigilo telefônico, quebra de sigilo telemático, ele mandando e-mail, respondendo, a pessoa ligando, olha, eu queria falar com o sargento fulano, você que é o dono da empresa. Aí é o princípio da primazia da realidade. O direito trabalha muito com o princípio da primazia da realidade. Olha, os documentos indicam que o dono da empresa não é minha esposa, ela é administradora, só que todos os e-mails, todas as ligações saem do meu telefone, no meu nome, as pessoas me procuram, eu policial, eu vou estar cometendo essa infração. Então a questão é essa, tem que ser a questão fática. Eu produzo arte e entrego para alguém comercializar. Pode ser alguém que é o meu sócio, pode ser um terceiro. Olha, como eu falei, os artistas em geral, os artistas civis, eles têm essa questão, eles não são muito ligados à área de vendas, eles produzem e entregam para uma galeria, para um marchand, para alguém que vende a arte dele. Mas ele em si cuida da parte artística. Da parte de arte, até se você me permite... Claro, por favor. Porque o Estado de São Paulo, ele tem uma lei específica de 1968, para os policiais e bombeiros militares, que é a lei do RETP, Regime Especial de Trabalho Policial. A maioria das polícias tem saído dos bombeiros. É que eu conheço especificamente a de São Paulo, não é? Mas muitas das polícias têm analogias. Sim. A nossa lei de São Paulo, do RTP, de 68, ela fala que exige que ela pague esse adicional, que aqui no estado de São Paulo é metade do salário do policial, metade é padrão, metade é RETP, exatamente para que ele tenha uma dedicação exclusiva. Só que excetua uma atividade de professor e as atividades artísticas e culturais. Você pode trabalhar no circo? Pode. Eu vi um caso desse daqui, parece, mas era um artista mesmo, ele trabalhava em circo, pode, né? Pode, eu trabalhei com um sargento que ele era ator, ele fazia peça no teatro.
e ele trazia os convites pra gente, ó, vai me assistir. Sexta, sábado, domingo, a gente entregava pro comandante, porque ele tá autorizado. A lei do RTP, falei, ele era remunerado como ator? Sim. E não é só PM aqui em São Paulo, é PM, PC, bombeiro. bombeiro. Bombeiro aqui em São Paulo, a Polícia Civil também segue, e a Polícia Técnico-Científica também. Então, a atividade cultural, além de ter agora essa sessão constitucional, mas a lei do RTP de São Paulo é de 1968, então nós temos aí mais 55 anos da lei, né, garantindo o direito da atividade cultural. Na atividade cultural também. Então, a produção artística, a pintura, a escultura, toda a atividade cultural, ela está excepcionada, além da permissão constitucional mais recente, mas aqui no estado de São Paulo, e talvez em alguns estados tenham essa mesma excepcionalidade, ela já era excepcionada pela lei do RTP. Gente, um papo bem legal com o Dr. Caio aqui, advogado, policial militar veterano, né? Agora advogando, defendendo os policiais e bombeiros militares. Uma conversa bem legal, você chegou até o final. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho. Se tiver alguma dúvida, põe aqui nos comentários, o Dr. Caio vai ler e vai responder diretamente via YouTube, mas os contatos também estão aqui na descrição. Então, Caio, obrigado por essa entrevista, assim, que abriu muito a visão nossa aqui. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com os nossos colegas, isso é muito importante, porque eu acho que tem um ponto que você falou, um policial militar que procura uma segunda atividade, ele normalmente procura para dar mais qualidade de vida a si, a sua família. Ele não é um infrator, ele não está cometendo uma infração. Não é infrator. Não é um Tem infrator. que tirar essa ideia dos comandantes, assim, isso. Né, que não é um infrator. Não é um infrator. Não. Mas a lei ela, por vezes, ela tem uma aplicação seca, direcionada, e aí esse policial bem intencionado se inscreve no Uber, como deve ter sido o caso desse nosso colega que foi expulso, não o conheço, mas li o caso dele. Aí você imagina perder 20, 25 anos de carreira, porque você estava no seu horário de folga, trabalhando exaustivamente como motorista de aplicativo. Então, o que é importante? Como a lei permite diversas atividades que são legais, que são permitidas, nós falamos aqui das atividades de professor, das atividades culturais, das atividades técnico-científicas, do empreendedor digital, dos canais, das sociedades, busque uma atividade onde você estará protegido pela lei, que você vai buscar esse aumento de renda, essa qualidade de vida para sua família, sem colocar em risco aquela profissão que você ama, que você se dedica, que você se arriscou, que sofreu tanto para conquistar, não vai colocar ela a perder numa busca de uma melhora de vida. Legal. Gente, então é isso aí. Acompanha nosso canal. Não esquece de se inscrever. Até a próxima. Obrigado, um prazer estar aqui.